Olá concursanda! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática com o professor Douglas de Souza, aula preparatória para a OCP, certo? A banca que irá realizar o concurso PM Ceará 2019, certo? Já temos a aula 1 sobre conjuntos e a aula 2, certo? Nesse momento a gente inicia a aula 3 sobre percentagens, beleza? A gente vai fazer um bloco de teoria e 2 missões para resolução de exercícios. Caso você não tenha visto, certo? As aulas anteriores, eu sugiro que você assista lá e depois tu volta para aqui para que você seja coerente nos seus estudos, beleza? Então vamos embora dar uma olhadinha em percentagens e percentuais, ok? Ou porcentagem é basicamente a mesma coisa. Bom, porcentagem, numa definição mais formal, é uma relação era para ser um O, sobre um valor vou chamar um valor referência. E esse valor referência é o meu todo, ok? Vou colocar aqui embaixo. Esse valor referência é o meu todo. Que em porcentagem, normalmente, adiantando, eu tenho 100%. E isso é o meu todo. Então, a forma clássica, certo? Vou colocar aqui, a forma habitual de se calcular a porcentagem é quando o problema vem do tipo x% de y. Não. Isso é o trivial, certo? É o que vai estar na cara, evidentemente, a base que você precisa saber. X% de um valor, ok? Há um tempo, certo? Há pouco tempo, eu acho 3, 4 meses, salvo engano, a gente lançou algumas dicasinhas, acho que faz mais, certo? Onde rapidamente eu te expliquei como calcula a porcentagem em relação a qualquer valor. Mas aqui está a formatação geral, certo? Aqui está uma definição sucinta, sempre em relação ao todo, eu tenho que ter esse todo como referência, ok? E aqui está eu calcular x% de y. Bom, para calcular x% de y, deixa eu ajeitar esse d aqui, se recorde que esse d, ele remete ao produto. Em linguagem mais popular, ele remete à multiplicação. Então, no lugar do d, você vai colocar vezes. Ou se você quiser, você pode colocar assim, o símbolozinho. Não tem problema nenhum. Ok? Então, eu vou ficar com x vezes y. E porcentagem, a gente já viu, ou percentagem, significa por 100 dividido por 100. E é isso que você faz aqui. Então, para calcular esse tipo de coisa, x% de y, você multiplica e divide por 100. Como exemplo, a gente pode ter... Claro, isso é uma forma clássica, ok? Existem várias formas de se resolver isso e eu vou te mostrar como você faz de outras formas. Um exemplo direto é você calcular 20% de 80. Esse tipo de assunto ele é muito útil, certo? Quando você vai para questões do tipo desconto de, aumento de, ok? Bom, então para calcular 20% de y, o 20 faz o papel do x, o 80 faz o papel do y. Então simplesmente você faz 20 vezes, que é o de 80, sobre 100. Então eu peguei essa forma geral e apenas substituir os dados. Como eu tenho exclusivamente as operações de multiplicação e divisão, eu posso simplificar as minhas frações. Por que eu estou falando isso? Se tivesse um mais no lugar do vezes, eu não posso simplificar, ok? Então você pode simplificar esse 0 e esse 0, são 2, com esses aqui. Sobram 2 vezes 8, 16. Então, 20% de 80 é 16. Outra forma de você enxergar isso é o seguinte, a gente viu que o todo, no início dessa aula, que a referência em porcentagem, ou o todo, é 100%. E aí você pode, isso é uma forma de resolver. Vou colocar aqui, deixa eu colocar de azul. De preto mesmo. Primeira forma de resolução. Organizadozinho. Certo? A segunda forma de resolução é você pensar o seguinte,
eu tenho 20%. Se fosse o total, vou desenhar aqui uma barra de chocolate, imagina que esse é meu total. Certo? Não 80 por enquanto. O 100. Quantos 20 eu consigo colocar em 100? 5. Então eu posso colocar 20% aqui, 2, 3, 4, 5. Onde cada partezinha dessa aqui vale 20%. Vou colocar isso aqui. 20%, 20%, 20% e 20%. Ou seja, quando eu pego 20%, nada mais é do que pegar o todo e dividir por 5, porque cabem 5 20 num total de 100. Ah, quer dizer que se for 50 é só dividir por 2. Perfeito. Então, quando você pega o 80, vou fazer aqui, e divide por 5, eu obtenho 16. Então, em número, em relação a 80, aqui vale 16, 16, 16, 16, 16. Juntando tudinho dá 80. Quanto que eu queria desde o início? 20% de 80. Então, eu quero uma parte daquela. Uma parte daquela é 16 e é o mesmo gabarito. Terceira forma de resolução. A terceira forma de resolução é simplesmente você fazer por, colocar aqui do lado, regra de 3. Como que faz isso, professor? Tranquilidade. O todo, que é 80, que eu vou colocar valor, escrever valor, e aqui do lado percentual. Então, você tem de valor 80, que é o meu todo, que corresponde, obviamente, está ali 100%. Eu não sei quantos correspondem a 20%. Nesse caso, eu vou descobrir via regra de 3. Então, eu faço o meu pelos extremos. Então, eu tenho 100x igual a 20 vezes 80. X igual a 20 vezes 80 sobre 100. Mesma coisa anteriormente, corto 0, dá 16. Não tem muito o que fazer, certo? Então, 3 formas de resolução, ainda tem uma quarta. Deixa você tirar seu print aí da tela. Ó, como está lindo o quadro. Beleza. Então, prosseguindo. Já te dei 3 formas de calcular porcentagem de um valor. Okay? A que você se familiarizar mais, você fica com ela e não tem nenhum problema. Será aprovado, certo? Banca OCP, tranquilidade, harmonia. Bom, quarta forma de resolução. A quarta forma de resolução é simplesmente você pegar o valor que eu quero 20%, certo? De 80, ou na realidade, antes de falar disso, certo? Antes de falar disso, porque eu vou precisar, tenho formas de representação. Por exemplo, eu te dou um número na forma de fração, vamos supor 1/4, certo? Se eu pegar aquele número e dividir, eu obtenho 0,25. Faça isso como experimento. Ok? Vou colocar lado a lado. Então, eu tenho 1/4. 1/4 equivalente a 0,25. E se eu pegar o número que estava em fração, colocar em decimal e multiplicar por 100, quando eu multiplicar o decimal por 100, eu obtenho isso em porcentagem. Então, eu tenho 3 formas de representar o mesmo número. Eu tenho a forma fracionária, eu tenho a forma decimal e eu tenho a forma percentual. Para que eu obtenha a forma decimal, eu simplesmente faço a divisão do numerador pelo denominador. Da decimal, para encontrar a percentagem, eu simplesmente multiplico por 100. Professor, uma dúvida, eu posso multiplicar esse aqui por 100 e ir direto lá para 25? Pode, 1/4 vezes 100 é 25%. Se quiser usar aquela ideia ali, simplesmente pensa, eu tenho algo dividido em 4 partes, vou fazer aqui agora, ok? Sempre faça essa analogia no início do seu estudo. Eu tenho algo dividido em 4 partes, então está aqui. Ok. Dividido em 4 partes.
E eu só vou pintar uma. Faça a analogia, porque quando era 20% eu tinha 5 partes. Como eu tenho 4 partes, cada parte vale quantos por cento? Cada parte vale 25%. Tudo bem? Para juntar e dar o 100. Então eu quero uma parte dessa que corresponde a quantos por cento? 25. De quantos por cento? 100 que é o todo. Simplifique isso aqui, divido por 25, divido por 25, eu obtenho 1/4, que é lá do início. Ok? Então, se eu te dou um número, você pode representar ele basicamente de 3 formas. Forma fracionária, forma decimal e forma percentual. Beleza? Sempre use essa ideia no início para que você consiga resolver seus problemas. Faça sempre uma analogia que fica mais fácil. Beleza? Bom, outra coisa, não estou esquecido da quarta forma, que era isso que eu ia falar agora. Outra coisa é quando ele te dá o número, certo? Ele te dá o número e pergunta o percentual desse número em relação ao todo. Então vamos supor que a pergunta seja, vamos fazer assim, 16, vou usar a recíproca daqui, vale a quantos por cento de 80? Óbvio que a gente sabe que a resposta é 20, porque a gente não vai fazer isso. O que a gente vai fazer? Uma primeira forma de resolver esse tipo de problema é simplesmente você pegar o número que eu estou tomando como parte e dividir pelo todo. Então, quando você pega o 16, que é a parte, e divide pelo 80, você obtém um fator em forma fracionária, que para colocar para forma percentual, você multiplica simplesmente por 100. Mas se eu quiser ali, professor, já multiplicar por 100, pode? No problem, não tem problema nenhum. Certo? Se você efetuar essa divisão, eu vou efetuar aqui, por questões de segurança, não cabe nenhum 0,162, então dá 0,2. Multiplicando isso por 100, isso dá 20%, que era a resposta que eu tinha obtido antes. Mas eu tenho outra forma de resolver esse problema. Você vai sair daqui craque. Eu acho que você nem imaginava que percentagem tinha essa abrangência toda. Mas tem, minha gente. Ó, um probleminha simples, a gente está tendo várias formas, certo? O concurso é aqui e a gente tem que se preparar aqui. Ó. Não dá nem para pegar na câmera. Ok? Então, a segunda forma de resolver isso é usar a simples ideia. Ó. 80%... Não, perdão. 80, que é algo, corresponde a 100%. 16 corresponde a quantos por cento? E resolver isso aí. Então, novamente, você volta para uma regra de 3. Perceba que essa regrinha de 3 aqui é basicamente a mesma daqui. A diferença é que aqui eu tenho 80, 100 e quero saber quanto é o fator em relação ao 80 que quando eu fizer essa formatação resulta em 20%. Em outras palavras, eu quero saber quanto que é 20% de 80. Nesse caso aqui, não. Eu quero saber 16 corresponde a quantos por cento de 80. Ok? Então, são coisas diferentes. Como é que eu faço isso, professor? Não me atrapalho. Percentual abaixo de percentual, número normal, diria assim, abaixo de número normal. Ok? Então, você tem 80x igual a 16 vezes 20, vezes 100. X igual a 16 vezes 100 sobre 80, e isso vai dar 20%. A diferença dessa forma de baixo para de cima é que você não tem a parte decimal. Você já encontra diretamente a parte percentual. Ok? Então, basicamente, nesse momento, a questão pode te perguntar tantos por cento de um valor, ou ela pode te perguntar um valor corresponde a quantos por cento de outro. De novo, ela pode te perguntar quantos por cento, 10% de um valor é quanto? Ou ela pode te perguntar 30 corresponde a quantos por cento de tal valor? Tá aí a forma que você resolve. Se ficou dúvida, volta um pouquinho o vídeo, certo? Vê se tá claro. Se não tiver, posta a sua dúvida, me procura lá nos grupos, ok? Estamos abertos para isso. Beleza, então a gente já sabe calcular a porcentagem, a gente sabe essa ideia daqui, ok? Tem bastante coisa sobre porcentagem, é muito interessante isso.
Maravilha. Bom, falar um pouquinho de desconto. É uma tendência, certo? Bem natural que caia no concurso questões do tipo: uma mercadoria aumenta 30%. Vou colocar isso aqui. Mais um exemplo agora. Você supõe que uma mercadoria ela sofre consecutivamente um aumento de 20% e em seguida um aumento de 30%. Qual o percentual de aumento em relação ao preço original? Essa é clássica, ok? Essa vai cair sempre nos concursos. Bem clássica. Então, como é a banca envolvida nesse momento é a OCP, ela poderia colocar para você julgar se é verdadeiro ou falso. Então, ela diria: uma mercadoria sofre um aumento de 20% e em seguida outro aumento, certo? Outro aumento de 30%. Podemos concluir ou afirmar que o aumento real é de 50%. Então, a afirmação é para você julgar. Está aqui a afirmação. Aumento real é de 50%. Pronto, minha gente. Maravilha. Esse é o tipo de questão que você vai enfrentar no concurso PM Ceará. Okay? A banca é o estilo CESP. A banca OCP é o estilo CESP para você julgar se é verdadeiro ou falso. Bom, então vamos lá resolver esse tipo de questão. Não tem muito o que fazer, certo? Mas, professor, não sei quanto é a mercadoria. Não importa, bota o valor que você quiser. Você gosta de trabalhar com o número 1, bota o número 1. A mercadoria é sua, venda do jeito que você quer. Ok? Se quiser, não gosto, professor, quero colocar um X na mercadoria. Pode, não tem problema nenhum. Okay? Bote o valor que você quer, não tem problema nenhum. Qualquer valor que você colocar, ou incógnita, uma letra, vai dar a mesma coisa. Ok? Então, vamos supor que a mercadoria, vou supor, fica mais fácil, que a mercadoria que eu estou vendendo custa, vou colocar assim, custa R$100. E a primeira coisa que ela sofre é um aumento de 20%. Você vai ter que tirar 20% disso aqui. Inicialmente tem que tirar 20% de 100. Mas isso é fácil, né? A gente aprendeu agora há pouco. Multiplica e divide por 100. Então você fazer aqui mesmo. 20 vezes 100. A gente aprendeu outras formas, certo? Mas eu vou fazer por essa. Dividido por 100. Pode multiplicar em cima e dividir por baixo. Iria dar 2.000 sobre 100, que dá 20. Ou você pode simplesmente cortar o 100 aqui. Dá a mesma coisa, não tem problema nenhum. Então a mercadoria era 100, teve um aumento de 20%, que aumentou R$20. Então o novo preço, vou colocar assim, o novo preço agora é de 100 mais 20, então R$120. Em cima desse valor é que agora eu aumento 30%. Então eu tenho que calcular, isso aqui é a primeira afirmação. A segunda afirmação eu tenho que calcular agora 30% de 120. Então eu faço 30 vezes 120 sobre 100. Novamente eu repito, você pode multiplicar em cima, dividir por debaixo, vai dar 36, não tem problema nenhum. Ou você pode, tem 2 zeros aqui e 2 aqui. Isso dá 36. Repito que você só pode fazer isso quando eu tiver multiplicação e divisão exclusivamente. Outra operação você não pode simplificar dessa forma. Então agora a mercadoria que era 120 aumentou R$36. Então o preço final é de R$156. 120 daqui mais o 36 daqui. Significa dizer que se a mercadoria era 100, ela aumentou R$56. E aí quer saber se o desconto ou o aumento, o desconto não, o aumento real é de 50%. Então pensa, se eu tenho uma mercadoria inicial custando R$100 e aumentou 56, como que eu faço para saber quanto aumentou? É o que eu estava pagando aqui agora há pouco, agora exatamente. Eu preciso saber o aumento. O aumento foi quanto? R$56, porque era 100. Então o aumento foi R$56.
Então, eu preciso saber 56 é quantos por cento do todo inicial, que era 100. Então, você faz 100 reais para 100%, porque é o todo, 56 reais para x%. Resolve essa conta aqui, x vai dar 56%. Então, o aumento real foi de 56% e não de 50%, como tinha dito a questão, por isso o item é errado. É assim que você vai responder lá na banca OCP. Óbvio que esse tipo de questão, se cair, é direto, minha gente. Mas é bom que você faça a conta, mas nunca, quase nunca vai dar a soma, ok? Eu poderia dizer que nunca vai dar essa soma. Não tem como o percentual ser a soma dos... O percentual final não é a soma dos percentuais. Porque quando você tira 20%, já alterou o valor inicial. Então, 30% desse valor não é o mesmo que 30% desse valor. Por isso que a soma nunca é igual. Nunca soma, ok? 50% mais 30% não é 80%. Okay? Se forem consecutivos, não. Da mesma forma para desconto, professor? Da mesma forma para desconto. Ok? Não tem erro nenhum. Eu posso aumentar e depois descontar. Faça o passo a passo. Posso supor, professor? Pode à vontade, não tem problema nenhum. Ok? Então, esse é um problema clássico. Vou colocar aqui questão 1. Questão 2, clássica também, ok? Uma população. Você tem uma população com 60% de homens e aí você sabe que dos homens 30% tem emprego. E das mulheres, dentre as mulheres, 20% tem emprego. Isso também é clássico, ok? E aí a pergunta é... Deixa eu só apagar isso aqui. A pergunta é, qual o percentual de pessoas desempregadas dessa população? Então, a pergunta é, qual o percentual de pessoas desempregadas? Então, beleza. Percentual de pessoas desempregadas dessa população. Você tem uma população onde 60% são homens. Desses homens, 30% têm emprego. E dentre as mulheres, 20% têm emprego. E a questão pergunta qual o percentual de pessoas desempregadas. Perceba que eu tenho uma questão do tipo percentagem em cima de percentagem. Ok? Professor, eu posso supor o valor? Não tem problema nenhum. Ok? Pode supor à vontade. Mas vamos lá. Então, minha população, obviamente, ela é composta de homens. E aqui está a minha população, meu 100%. Daqui eu sei que 60 são homens. Obviamente que 40 são mulheres. Não 60, minha gente, errei. 60% e 40%. Maravilha. Aqui homem e aqui mulheres. Dos homens, eu sei que 20%, aliás, 30% são empregados. Então, eu preciso tirar, de forma natural, 30% de 60%. E, professor, do mesmo jeito, mesmo jeito. Mesmo jeito. Multiplico e divido por 100. Não tem erro nenhum. E eu preciso tirar, posteriormente, 20% de 40. Então, eu faço 30, nesse caso aqui, vezes 60 sobre 100. Corto zero, a gente já aprendeu, dá 18%. Então, 30% de 60% é 18%. Ok? Maravilha. Então, tá aqui. E das mulheres eu faço da mesma forma. Então, eu vou calcular 20%, que são as mulheres empregadas, de 40%. E a gente já sabe, multiplica e divide por 100. E isso vai dar
8%. Então, você tem um total de 26 pessoas, aliás, 26% das pessoas empregadas. Conclusão, o que faltar para 100 é a quantidade de pessoas desempregadas. Então, não tem muito o que fazer, ok? Deixa eu só concluir essa questão. Maravilha. Então, você tem dos homens 18%, ok? Está concluído, né? Aqui 8%. E aí acabou. Então, não tem complicação, minha gente. Mesmo sendo percentagem em cima de percentagem, o cálculo é da mesma forma. Okay? E aí é só você concluir a questão. Beleza? Então, recapitulando tudinho. Conceito básico de porcentagem, a gente viu. Exemplos de como calcula porcentagem de, ok? 20% de alguma coisa e quanto alguma coisa corresponde em porcentagem a um valor inicial. Dá uma olhadinha com calma nessa aula, bota aí na velocidade 0.5, ok? Até a missão 2, resolução de exercícios e a missão 3 também. Bons estudos, tchau, tchau!